Gente, a aula de hoje é sobre como fazer umas asas, tá certo? Asas de anjo, asas de uma personagem. Então, eu vou ensinar como encapar essas asas, tá certo? Eu já fiz aqui uma parte, deixei essas tiras para amarrar, tá certo? Anteriormente eu já mostrei somente a armação de ferro, como está aqui. Então eu dei uma adiantada para que vocês pudessem assistir de um modo mais rápido e o vídeo não ficasse tão extenso, tá certo? Então aqui é a armação de ferro, aqui é a parte da cestinha, como a gente chama, né? É o apoio do resplendor e a parte do ferro. Então eu vou mostrar para vocês já já. Então voltando novamente, aqui está a armação, né? Nós vamos precisar de tiras de malha, tá certo? Uma malha que tenha boa elasticidade. Nós vamos precisar de tesoura. E da nossa boa e famosa cola quente, tá certo? Então vamos dar início. Nós vamos partir a partir desse ponto, onde a gente já tinha feito, tá certo? Tinha terminado. Então a gente coloca cola. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui. E aí a gente começa a enrolar, tá certo? A cola serve para fixar o tecido, para que ele não saia do lugar. E é muito importante na hora de encapar qualquer aramagem, qualquer ferragem de fantasia, a gente tem que utilizar o tecido. Por quê? Porque o tecido vai servir de base para o que a gente vai colar em cima, tá certo? Então, na hora de enrolar, precisa dar uma puxadinha para firmar mais, deixar mais firme esse tecido, tá bom? A gente vai puxando e recobrindo um por sobre o outro, tá certo? Tendo cuidado de não deixar espaços, nunca deixem espaços, tá certo? Sempre cubram um pouquinho a mais e esse pedaço de tecido tem que ficar metade em cima do outro e a outra parte que vocês vão colocar tá passando em volta. Vou aproximar para que vocês vejam, tá certo? Parte do tecido fica aqui e a outra parte avança. Quando vocês avançarem, parte do tecido fica aqui e a outra avança. Porque se não for feito assim, irão ficar espaços de ferro. E o ferro não adere bem à cola quente, certo? Não adere bem a determinadas colas. Então, quando a gente coloca o tecido, quando a gente encapa esse tecido, a gente pode colar qualquer coisa nessa superfície, tá certo? Então é importante não deixar espaços, não deixar o ferro à vista. Nós vamos enrolando, é um trabalho de paciência, tá certo? É uma verdadeira terapia. Então, é importante que se faça corretamente, se faça com paciência, num ambiente tranquilo, tá certo? Ambiente sempre tranquilo, onde você possa trabalhar calmamente.
uma pausa, tá? Para que o vídeo não fique muito extenso. E já já eu volto fazendo arremates. Gente, voltando aqui, quase no arremate final. Tirar uma dúvida de vocês. Aonde eu faço essa armação de ferro? Essa armação de ferro foi confeccionada com vergalhão de 5 milímetros, tá certo? Eu comprei em uma loja de material de construção. Levei para um serralheiro soldador aqui na minha cidade. Ele é cubano, tá? O nome dele é Choco. E eu levei o desenho para ele e nós fizemos juntos, né? Nós fomos montando juntos, eu fui dando as instruções para ele, o formato, o tamanho, a metragem, né? E terminou saindo essa asa maravilhosa e linda aqui. Ele trabalha divinamente bem. Então aqui já é quase o final dessa primeira parte da asa, né? Então eu vou dar continuidade aqui. Quando eu chego aqui no final, tá certo? Eu tenho que arrematar com cola e deixar bem segura para que essa tira de malha ela não solte. Então cola quente, tá certo? Passa a cola quente, pressiona um pouquinho, né? Para aderir e vai dando voltas, certo? Passa a cola quente, segura um pouquinho, cuidado para não queimar o dedo, tá certo? A malha, essa malha eu comprei numa loja de tecidos e aviamentos da minha cidade chamada Brisa Malhas, tá certo? E eu estou utilizando o comprimento do tecido, tá certo? Estou utilizando no comprimento, é a parte que mais estica, certo? Então, é a parte que me interessa, é a que mais estica. Por que que tem que esticar? Porque se eu utilizar aqui um tecido, por exemplo, uma fita de cetim, se eu utilizar um viés aqui, quando for dar a volta, pode ficar frouxo, não vai aderir bem, tá certo, ao ferro, e eu vou ter muito trabalho em relação a isso. A malha foi muito barata, tá certo, baratinha, acho que eu paguei R$9, e eu não comprei 1 metro, eu comprei apenas, acredito que 30 ou 40 centímetros, tá certo? O ferro custou R$20, uma vara de 6 metros, deu para fazer essa asa, que tem 1 metro de comprimento, 40 de largura cada asa, e a parte de dentro da cestinha que tem a medida de 32 centímetros, e aqui, né, a parte do apoio, a parte que fica apoiada no ombro, para segurar no ombro, foi utilizada uma barra chata, tá certo? E na ponta ele fez um furinho para amarrar a tira, e essa tira vai ser amarrada aqui para dar sustentação, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade depois. Eu vou colocar um tecido, tá certo? Um tecido por trás dessa armação toda. Eu vou colar com cola quente. E aí vai vir a etapa das penas, que eu vou mostrar o material para vocês, né? Eu vou ter que tingir, porque infelizmente só tem na cor branca a espuma de ar. E na minha cidade não tem na cor verde, então eu comprei tinta de tecido e vou tingi-la, porque essas asas, elas vão ser utilizadas no concurso de Miss, tá? Da cidade de Monsenhor Tabosa. Então, como a moça vai representando as matas, o verde, essas asas, as penas vão ser verdes, tá certo? Então, vou dar continuidade aqui. E é sempre com cola, tá certo? Cola quente. E aí você continua de onde você parou, tá certo? Continua de onde parou. E vai enrolando, sempre puxando, para que fique bem firme, tá? Não deixando espaços.
sempre recobrindo os espaços. Quando chegar nesse espaço, a gente tem que fazer várias voltas, inclusive uma volta que cubra essa parte da ponta, tá certo? Para não machucar as pessoas que vão estar manuseando essa asa, correto? Como eu já havia dito, sempre deixando uma parte da malha sobre a outra e a outra vai recobrindo, certo? O vergalhão, para que não fique nenhum espaço no ferro e a gente tenha como colar o tecido tranquilamente. Vocês colocam a malha, apoia com o dedo, tá certo? Para fazer a volta, para que essa malha não solte. Então, com uma mão você puxa, dá a volta, com a outra você segura, tá certo? Agora nós vamos chegar na voltinha. A voltinha você vai um pouco além, quase até chegar ao final. E aí aqui você vai arrematar com cola, porque nós vamos fazer diversas voltas, tá bom? Nós vamos fazer diversas voltas aqui para estar recobrindo. Agora chegou a parte da ponta. Observem que eu passo a cola. Dou a volta, certo? Novamente eu passo cola, vou dar mais uma volta. Gente, esses cantinhos é muito importante que a gente faça um bom acabamento. Por quê? Porque vai ficar bonito, vai ficar um trabalho limpo, certo? E vocês vão ser sempre parabenizados pelo bom trabalho. Sem falar que é recompensante depois para você ver, né, aquilo que você criou, aquilo que você confeccionou, e é muito satisfatório. Carnaval, a arte do carnaval, a parte do artesanato, porque carnaval é totalmente artesanal, né? Como vocês sabem, as fantasias, o carnaval no Brasil é totalmente artesanal, é feito por artesãos e a maioria das coisas, né, são trabalhos manuais, então depende muito, muito da mão de obra humana. Somente as coisas, os paetês, os brilhos, as pedrarias, determinados materiais que vêm da indústria, né? Mas ainda assim a gente utiliza artesanalmente para fazer, né, as nossas obras de arte, os nossos trabalhos manuais, as nossas fantasias, adereços. E é tudo muito importante, né? É gratificante depois você ver a tua obra sendo usada por alguém, a tua arte sendo utilizada em desfiles, em blocos, em eventos, né? É maravilhoso. E eu sempre gosto de compartilhar essas ideias, por quê? Porque muita gente não tem acesso, como eu disse no meu primeiro vídeo. Muitas pessoas moram em cidades do interior, cidade onde não tem carnaval, não tem esses eventos, e muitas vezes tem vontade de aprender a arte de confeccionar fantasias, mas não existe um curso, as pessoas não podem fazer um workshop, a não ser que elas viajem para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou para Parintins, para aprender diretamente com os artesãos lá. Porque muitas vezes na nossa cidade nós não temos isso.
né? Então a gente só vai aprender se a gente buscar o conhecimento lá fora. Hoje em dia, com o YouTube, né, a gente tem a chance de aprender muita coisa sem precisar sair de casa, né? Isso é fato, é preciso que se diga. Que nós temos uma excelente plataforma de ensino, uma mídia que nos leva muito adiante, o YouTube, a qual eu sou muito grato. E eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Com a cobertura da asa, eu vou finalizar essa parte, porque a asa já está praticamente toda recoberta e para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Eu volto daqui a pouquinho. Gente, agora nós vamos utilizar espuma, tá? Essa é uma espuma de 2 centímetros e eu estou utilizando a largura de 11 centímetros, tá certo? Essa espuma, ela vai ficar em contato com as partes onde se apoia pelo corpo. Essa parte, tá certo? E essa parte da cestinha, porque ela vai suportar o peso, então ela tem que ser toda esponjada, toda a parte que vai ficar em contato com o seu corpo, essa parte que fica nas costas e essa que fica apoiada no ombro e na axila, ela tem que ser revestida com esponja, exatamente para não incomodar quando a pessoa estiver se movimentando, estiver desfilando, dançando, tá certo? Então, as partes que não têm contato com o corpo não precisam de esponja, mas essas que ficam apoiadas ao corpo, apoiadas nas costas, ela tem que ter a esponja, tá certo? Então, eu estou utilizando a largura de 11 porque ela vai dar a volta, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que cola. A gente utiliza a cola quente, nesse caso a espuma é azul, não tinha verde. Depois eu vou recobrir com a malha novamente, tá certo? Essa esponja, onde vai ser colada. Então eu vou terminar de cortar a esponja e vou mostrar para vocês como é a colocação da esponja na peça, ok? Utilizamos a régua, a tesoura, tá? O nosso material e a espuma, ok? Essa espuma também eu comprei na Brisa Malhas, é uma loja de aviamentos e tecidos da minha cidade, mas que também vende materiais para estofados, tá certo? O metro dessa espuma custaria R$ 48, 49 mais ou menos, mas o que eu comprei aqui foi 30 centímetros apenas, né? O que vai sobrar, né? Vai restar, vai sobrar, mas eu guardo para futuros trabalhos, ok? Volto já. E agora nós vamos dar início à colagem da espuma, tá certo? Para proteger. Nós vamos colar a primeira camada, a primeira parte da espuma aqui, na parte de dentro, certo? A gente vai colocar uma ponta e aí essa esponja vai dar uma volta, vai recobrir e voltar novamente para a parte do outro pedaço. Por quê? Porque quando nós dermos a volta, fazendo um sanduíche, o apoio vai ficar maior, né? Vai ficar mais macio, mais agradável, porque serão como 2 camadas de espuma, tá certo? Então a gente inicia colando uma, depois a gente passa sobre essa outra camada, ok? Para a pessoa que vai utilizar a armação ter total conforto, tá certo? Então vocês iniciam colando, tá? Tudo pela parte de dentro. Vem por toda essa parte que tem apoio com o corpo, tá? Vocês coloquem a espuma e sempre fazendo a volta, tá? A ponta que é colada aqui, ela tem que dar a volta, transpassar o outro lado e voltar, para que fique bem acolchoado e bem confortável, ok? Sempre utilizem bastante cola. A cola é quente, né? Ela tem que ser bem utilizada.
Coloquem bastante para poder fixar realmente a peça. Então coloquem bastante espuma, coloquem bastante cola, porque essa cola vai ajudar a fixar a espuma, tá certo? Então eu já vou dar início aqui à colagem, sempre tomando cuidado para não queimar os dedos, tá certo? E nós vamos aplicando a primeira colagem da parte de dentro. Depois nós damos a volta e colamos novamente, tá certo? Muita atenção nessa hora para não se queimar, ok? Tem pessoas que gostam de amarrar a espuma, dar a volta e amarra a espuma com linha, já com a malha, mas eu gosto da colagem porque eu acho que fica mais fixo. Mas tem pessoas que simplesmente passam a espuma, certo? Dão a volta na espuma e amarram para simplificar, para deixar mais rápido o trabalho, mas eu gosto da cola. Eu acho que a cola dá uma segurança maior, tá certo? Então a gente vai aqui colocando a espuma, devagar, com paciência, com atenção, tá? Observem que a espuma está ficando para a parte de dentro da peça. A cola quente funciona muito bem com esse material, tá certo? E quando ele estiver totalmente colado, nós vamos fazer o que eu já tinha dito. Nós vamos dar a volta, envolver toda essa peça com a espuma e colar na parte de baixo. Então observem que vai ficar toda acolchoada essa peça. Ela vai ter um resultado assim, e aí nós vamos recobrir com a malha verde, né? E no momento final do acabamento, essa parte nós vamos colocar as penas aqui em cima, né? Como nós vamos colocar nessa parte, quando a gente fechar isso com tecido, né? E vai ficar uma asa linda, maravilhosa, para a pessoa que vai estar utilizando, ok? Vou terminar de fazer a colagem aqui, e aí quando eu for fazer o momento da dobra dessa espuma, eu volto novamente para mostrar para vocês. Bom, como vocês podem observar, eu já fiz toda a colagem da espuma, tá certo? Precisei fazer cortes, como vocês observam aqui, para dobrar essa parte de cima. Como aqui existe essa parte da sustentação, da armação, eu precisei fazer um outro corte, certo? Aonde existirem dobras, aonde existirem ferros que transpassam, como esse lado aqui, certo? Você vai precisar abrir para que você dê a volta na espuma e deixe essa parte acolchoada, tá certo? Então, recapitulando, eu colei por dentro, né? A espuma foi colada pela parte de dentro, exatamente a parte onde vai ter apoio com o corpo, tá certo? Vou também colocar uma espuma aqui, ok? Mas vou demonstrar para vocês um pouco aqui da colagem, tá certo? Colei essa parte, tá? Eu agora vou passar a cola na parte de fora da armação, porque eu vou precisar virar essa espuma, trazer novamente a ponta dela para baixo para fazer o acolchoamento, tá certo? Então, nós vamos aplicar cola, né, em toda essa parte e virar para formar o sanduíche. A parte de ferro vai ficar sempre na parte de dentro e a espuma vai envolver, tá certo? Quando eu viro a espuma, como já existe uma camada embaixo, quando eu viro a espuma novamente, eu formo uma camada dupla. O arame vai ficar no meio
E a camada dupla, que vai estar em contato com o corpo, vai acolchoar, né? E evitar com que a pessoa se machuque, com que a pele fique ferida com o atrito, né? Dessa armação. Então vocês vão passar bastante cola, tá certo? Bastante cola, não muito e nem pouco, ok? Vocês apoiam aqui embaixo a espuma para que ela não venha a virar, tá certo? Não venha a sair do lugar e move a espuma para a parte de dentro. Pressiona, sempre é importante pressionar um pouco e segurar para que essa espuma venha a aderir, a colar direitinho, tá certo? Porque como ela é uma cola quente, ela precisa esfriar para que ela venha fazer a colagem corretamente. Então, todas as vezes que aplicar a cola quente, segura um pouquinho, tá certo? Segura um pouquinho e pressiona. Segura um pouco e pressiona, tá certo? Todos os momentos em que você for trabalhar com cola quente, sempre muita atenção para não se queimar, mas é importante que a gente segure e pressione. Quando eu fizer a colagem de toda essa parte de cima, eu vou novamente voltar para a parte de dentro, aonde eu vou aplicar cola, certo? E mais uma vez virar. Quando eu dou essa outra volta, eu vou estar acolchoando duplamente a parte de dentro. Então nós vamos fazer isso em volta de toda essa armação, tá certo? Volto já com ela toda forrada para que vocês vejam. Gente, cobri as asas, fiz toda a cobertura. Todd tá aqui comigo, me auxiliando. Naninha, estão aqui me auxiliando. E Florzinha, tá? Então eu quero mostrar para vocês que foi feito a cobertura, tá certo? Aqui eu tinha esponjado, certo? Aqui eu fiz como se fosse uma meia, tá certo? Vesti, encapei a esponja e como vocês podem observar, a esponja tá toda encapada. E aí agora, depois desse procedimento, o tecido pode aderir mais facilmente. Então nós vamos recobrir a parte de trás para fazer a aplicação das penas, tá certo? Mas esse é o resultado depois de coberta. Essa parte tá com esponja, as partes que tem contato com o corpo estão esponjadas, macias, tá certo? Bem macia. E a gente vai passar para o próximo passo, ok? Gente, agora eu coloquei a armação, né, do costeiro das asas, eu coloquei em cima do tecido. Eu comprei o tecido um pouquinho maior, 1,20 m de largura, tá certo? Por 1,5 m esse pedaço eu vou retirar, tá? Então tá aqui, eu vou começar a passar a cola, né? Fixar em alguns pontos com a cola quente para depois virar esse tecido, tá certo? Eu vou colar esse tecido e depois eu vou virar ele, né? Para fixar aqui na asa e deixar ele bem esticado para receber as penas, tá certo? Esse vai ser o nosso próximo passo. Aqui eu dei uma cortada, tá certo? Como vocês podem observar, eu cortei para virar e vou fixar com a cola. Esse será o nosso próximo passo. Bom, nesse próximo passo, nós vamos fixar a parte de baixo, tá? Vamos começar
fixando essa parte e depois nós vamos fazer a parte das pontas, né? Então, a gente suspende um pouquinho a parte da armação para prender em pontos específicos, tá certo? Passa embaixo. Aí prendendo os pontos específicos. Vamos aplicar a cola pela parte de dentro, passando por baixo da armação, para fixar também. Fazemos uma pressão na asa, para que fixe corretamente. Ok, abastecendo aqui com o bastão. Vamos aplicando embaixo. Pressão para que o tecido cole. Levanta um pouco e aplica embaixo. Da mesma forma, do outro lado, vamos aplicar a cola embaixo, levanta um pouquinho a armação, pressiona, esticando para ficar firme e pressiona. Agora vamos aplicar por dentro, levanta e aplica a cola na parte de dentro. Eu vou fazer toda a volta colando e depois eu volto com vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Vou mostrar para vocês aqui a colagem na lateral. Deita a pistola, tá? Encosta aqui na parte de baixo, levanta um pouquinho e solta a cola. Correto?
Deita a pistola, levanta um pouquinho a armação e vai soltando a cola. Pressiona. E o tecido vai ficando esticadinho, tá certo? Vamos aplicar do outro lado. Puxamos o tecido, ajeitando e repetimos o mesmo movimento. Deita a pistola, novamente aplica. Agora, como vocês podem observar, eu dei alguns picotes, tá? Para facilitar a dobra. Então eu dei esses picotes, ok? Que vão facilitar a hora de dobrar, tá certo? E a hora de dobrar é muito simples. Dobrou, colou, ok? Vou dar uma mostradinha para vocês aqui como aplicar a cola, ok? Então aqui a gente vai aplicar na lateral, vamos aplicar em cima e na lateral de dentro e depois virar. Então agora eu vou aplicar de lado, vou aplicar em cima e vou aplicar dentro. E agora eu vou virar. Vira e pressiona, certo? Depois a gente apara essas rebardas. Do mesmo jeito desse lado. Por dentro. E aí, fazemos a virada. Pressiona um pouco. E vai ficando coladinho, vai assumindo a forma de asa.
Então o importante é pressionar direitinho para que o tecido fique bem fixado à asa, ok? E aí eu vou terminar toda essa volta e volto novamente. Gente, a asa ficou toda coberta, tá? Como vocês podem ver, o Todd ainda tá me ajudando aqui, mas a asa ficou coberta, tá certo? E a gente vai pra parte da pena. Gente, eu fiz esses dois moldes, tá certo? Fiz esses moldes, um de 25 e o outro acho que de 12 centímetros e meio, certo? Eu trabalhei com esse material. Aqui na minha cidade chama-se espuma de ar, ok? De 2 milímetros. E ele fica com essa curvatura, né? E que você pinta e depois parece como se fosse uma pena, né? Então vai dar um efeito muito bonito nesse trabalho, tá certo? Volto já aplicando as penas. Então vamos começar a aplicar as penas na asa, né? Nós vamos começar a iniciar por baixo, porque é uma aplicação de penas. Então a gente tem que começar pela parte de baixo e ir subindo, ok? Esse tipo de material, ele adere bem à cola, tá? Dá um pouco de trabalho para tingir, eu vou tingir ele com tinta spray, uso geral, porque essa asa ela é toda verde, tá certo? Então a gente inicia da parte de baixo. Eu vou dar uma demonstradinha para vocês. Coloca a cola e dá uma pressionada, ok? E desse outro lado, eu repito o mesmo passo, ok? Eu repito o mesmo passo desse lado, mais ou menos 5 dedos de extensão. Então a gente vai intercalando as penas, certo? Vamos intercalando. Aqui elas têm um espaço, um intervalo entre si, certo? Então uma por sobre a outra e a gente vai descendo. Outro lado novamente, repete o mesmo passo, ok? Aqui eu tenho 2 dedos e eu vou
utilizar o mesmo recurso. E assim nós vamos aplicando. Novamente, vocês notem que eu estou colocando uma em cima da outra. Eu não estou dando um espaçamento porque vai aparecer a parte da ferragem e eu não quero. Eu quero que realmente fique um pouco coberta e sobreposta. Tá certo? Sobreposição. Cuidado com a cola quente, porque quando a gente coloca um por sobre o outro, dá uma certa derretida, mas é normal porque está muito quente. É realmente muito quente, cola quente. Então eu vou dar uma adiantada na colagem de penas. Vocês já viram como é feito, né? E quando eu tiver concluído a colagem, eu volto novamente. Gente, a asa quase toda terminada, certo? Falta o acabamento de cima. E ao ponto que eu for terminando, eu vou mostrando para vocês. Bom, gente, esse foi o resultado final. Como o vídeo já estava muito extenso, eu apliquei a tinta spray, certo? A parte de trás eu fiz essa decoração com a espuma, né? E foi esse o resultado final das asas. Estavam brancas, eu tingi, ok? Então esse é o resultado final. A parte da frente. Ficou todo verdinho, né? Observem a disposição das penas, tá? Eu fiz a aplicação lateral, né? Para que ficasse tudo direitinho. E esse é o resultado final das asas. Espero que vocês tenham gostado.